Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso de pacote Office. Nessa aula nós vamos entrar no Excel, que ele é o programa mais utilizado aí na criação de planilhas, na criação de gráficos, funções e diversas outras funcionalidades. Nós podemos colocar aí o Excel como um dos requisitos mais importantes na hora de uma entrevista de emprego, de uma contratação, na hora de uma promoção. Você consegue fazer diversas soluções com o Excel, justamente por isso ele é tão importante e tão cobrado em qualquer currículo, em qualquer empresa. Eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades básicas, todo o layout inicial, e depois a gente já parte propriamente para a criação de uma planilha bem tranquila, na transformação de uma tabela e criar um gráfico a partir disso. Essa vai ser a sequência da nossa aula. Talvez se você estiver aqui na parte de arquivo, aqui vai mostrar bem parecido com o Word que a gente viu, todos os arquivos, essa faixa da esquerda e aqui vários modelos. Se você clicar aqui em mais modelos, conforme você vai descendo, né, com a sua bolinha do mouse, tem várias coisas, o planejador de agenda, propriamente faturas, controlador de projetos, tem algumas coisas bem interessantes. Olha só, folha de ponto que você pode explorar e caso você queira você pode abrir também no seu Excel. Tem algumas categorias aqui que você pode filtrar. Eu vou clicar aqui nesta parte de voltar. E você já deve ter reparado que a similaridade dele com o Word é muito parecida. Aqui ó, na guia de página inicial, olha só como a gente tem toda a parte da fonte que nós vimos, bem parecido. Toda a parte do alinhamento também bem parecido. Essa parte superior, né, tanto do Word, Excel e o PowerPoint fica quase igual. Toda essa parte de texto, aqui temos a nossa barra de fórmulas e o Excel ele se comporta por linhas e colunas. Então, ó, cada clique que eu dou aqui, isso aqui é uma célula. Ó. Estou na célula A1, né? Linha 1, coluna A. Então, nós temos várias linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5 e assim por diante. As linhas vão descendo. E nós temos a coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. As colunas vão vindo aqui da esquerda para a direita. Se eu clicar aqui aleatoriamente, eu cliquei na célula C4. Eu estou na coluna C e na linha 4 ela já mostra aqui ó, no canto superior esquerdo qual que é a célula que eu estou. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, pressionar e arrastar, eu consigo fazer uma seleção maior de células. Quando eu dou um clique fora, eu perco essa seleção e fico, por exemplo, apenas em uma delas. E todas essas linhas e colunas elas são ajustáveis, então eu posso ó, clicar com o botão esquerdo entre elas, ó, aumentar, por exemplo, a largura dessa coluna, aumentar, por exemplo, a largura dessa, diminuir a largura dessa, aumentar a altura desta linha, aumentar a altura da linha que eu quiser. Tudo isso você consegue ir mudando, né? E aqui a gente vai vendo que fica um pouco diferente. Caso você não queira, ó, clica com o botão direito, você pode vir em excluir. Ó. Vou excluir essa aqui, vou excluir essa aqui que eu modifiquei, vou excluir esta aqui. E aí você fica com uma coisa mais padrão. Nas linhas também, eu vou excluir essa linha e vou excluir essa linha. O próprio Excel já se redimensiona partindo da coluna A e partindo da linha 1 para você ficar com uma coisa organizada. E toda essa parte aqui de fonte, como eu já mencionei, é bem parecido com o Word. Eu quero mostrar aqui, ó, aqui temos o mesclar e centralizar, que é muito interessante. Vamos supor, eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, a planilha de controle. Apertei o Enter. Está aqui na minha A1, né? Coluna A, linha 1. Eu poderia, por exemplo, selecionar da coluna A, por exemplo, até a coluna E e com a linha 2. Se eu clicar aqui em mesclar e centralizar, eu fico com isso aqui, né, centralizado neste ponto. Eu posso ó, alinhar aqui no meio, por exemplo, posso aumentar o texto. Opa! Ó, aumentar o texto, colocar um outro fundo, colocar uma outra coloração. Toda essa parte de design aqui eu consigo mexer, tá? Então tudo isso eu consigo fazer, são recursos bem interessantes. E aqui ao lado nós temos também essa parte de formatação. Então essa minha formatação está em geral. Eu posso clicar aqui e alterar, por exemplo, né, para um número aqui não vai fazer muito sentido. Posso colocar em moeda, contábil, porcentagem. Vamos colocar aqui, por exemplo, um número aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo, eu vou colocar o 10 aqui, ó. Vou colocar o 10, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho dele pra gente ver. Vou centralizar. Estou com esse meu 10 aqui. Posso colocar aqui em contábil, ó, ele mostra os reais, que é bem parecido com a moeda, tá? Tem uma similaridade muito grande. Posso colocar em número, tá? Já aparece uma outra formatação. Posso deixar propriamente em geral. Então em cada uma dessas células específicas você vai ter uma formatação. Eu posso colocar uma formatação nessa célula, uma formatação nessa, uma formatação nessa. E aí criar uma planilha, uma tabela mais interessante. Ok? Ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar de A até F, o botão esquerdo, vou clicar com o botão direito, vou clicar em excluir. Para a gente partir do zero, eu vou excluir essa minha linha 4. Para a gente partir como se estivéssemos na tela inicial aqui sem mexer em nada.
Eu vou propor agora para a gente criar propriamente uma planilha com 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 6 colunas e umas 3 linhas. Acho que já fica algo interessante para a gente não gastar muito tempo. Então eu vou deixar em maiúsculo, aqui eu vou colocar, por exemplo, nome, coloquei seta para o lado. Aqui nós vamos colocar, por exemplo, idade, por exemplo, loja, por exemplo, aqui ó, quantidade, vou deixar assim abreviado. Aqui eu vou colocar como unitário, né, como se fosse valor unitário. E aqui ao lado, total. Posso apertar o Enter. Então nós criamos da coluna A até a coluna F. É simplesmente uma planilha aqui hipotética. Vamos supor que você tem uma planilha de controle, né, talvez de vendedores, a idade que ele está, a loja, né, o que ele vendeu, quanto foi cada venda e quanto foi o total das vendas que ele fez. Ok? Uma situação de planilha aqui um tanto quanto comum. Então nós estamos com isso aqui. O que a gente pode fazer? Tá? Vamos preenchendo, vamos colocar aqui 3 linhas, depois a gente começa as devidas alterações. Vamos supor que aqui a gente tem o Victor, ó. Aqui a gente tem o Victor, aqui a gente tem, talvez, por exemplo, a Fernanda, e aqui, por exemplo, a gente tem o Yuri, ok? Então colocamos aqui, por exemplo, 3 nomes. Vamos supor que aqui ele tem 27, aqui tem 35 e o Yuri, por exemplo, 40. Vamos supor que aqui ele está na loja A, aqui está na loja B e aqui está na loja C. Vamos supor que o Victor fez aí 5 vendas, a Fernanda fez 3 e o Yuri fez 10 vendas. Vamos supor que cada venda a gente pode colocar aí R$10 cada venda, tá? Então 10, 10 e 10. Então só para mostrar o que eu fiz aqui mais rapidamente, ó, eu digito 10, ó, aperto Enter, já vai para a célula de baixo, ok? Ó, 10 Enter também já vai para a célula de baixo. E aqui já vamos utilizar uma função para você também já entender como é a função. Eu cliquei na célula, quando eu vou chamar uma função no Excel eu preciso digitar o igual, então eu digitei o igual. Qual que é a função que eu quero aqui? Eu poderia utilizar alguma função, a gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó. Então vou clicar nessa célula, ó, já está aqui ó, D2, vou digitar no meu teclado o asterisco, que ele representa a multiplicação no Excel, e vou clicar aqui na minha E2, que é o unitário, ó. Já ficou aqui ó, D2, asterisco, E2, estou multiplicando uma célula pela outra, e vou apertar o Enter. Então o Excel já fez, ó, 5 vezes 10 vai dar 50. Okay? Eu poderia repetir a mesma coisa para os de baixo, mas o Excel ele é inteligente. Eu vou até dar um zoom aqui atrás de mim. Vamos deixar um tamanho aqui mais ou menos 120. Acho que a visualização fica até mais interessante. Eu posso clicar nesse pé direito aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo e arrastei até embaixo. O Excel também já fez essa multiplicação, que nada mais nada menos seria aqui 3 vezes 10 e aqui 10 vezes 10. Com isso a gente terminou este nosso preenchimento. A gente pode partir agora para a parte para mexer na formatação aqui e também no design dessa nossa planilha. Vamos lá para alguns recursos então. Eu vou selecionar, cliquei com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar toda a minha planilha. Posso clicar aqui ó, para centralizar, eu vou centralizar tudo que eu tenho. Eu já vi que ficou um tamanho legal, não vou mexer na altura da linha, nem na largura da coluna, mas eu poderia, por exemplo, ó, o meu unitário aqui não ficou estreito. Posso clicar aqui, aumentar um pouco, né, deixar um pouco maior, fica de cada um. Tá? Aqui eu não vou mexer, então eu vou dar um desfazer. Ó, cliquei no desfazer, a gente já voltou para onde a gente estava. Vou selecionar tudo isso aqui novamente. Um recurso muito interessante no Excel são as bordas. Ó. Estamos aqui na parte página inicial, aqui em fonte. Quando eu clico nessa seta, tem aqui ó, todas as bordas. Ó, agora eu vou dar um clique fora. Aí já ficou mais com uma cara de planilha, né? Realmente com todas as bordas. E aí tem algumas opções que a gente pode fazer. Vamos supor que eu não queira transformar isso aqui em tabela. Só para você entender o que é transformar isso aqui em tabela. Se eu selecionar tudo isso aqui, vier aqui em inserir e clicar aqui em tabela, eu consigo criar uma tabela. Olha, já fica com um formato diferente, já fica com cabeçalho numa coloração, já fica com um design diferente. A gente já vai chegar lá. Essa é uma opção. Eu só vou dar um desfazer, voltar para onde a gente estava. O que eu poderia fazer também? Eu posso selecionar todo o meu cabeçalho e colocar uma coloração. Ó, talvez colocar um azul mais claro, talvez colocar em negrito, aumentar a fonte, mudar o nome. Enfim, fazer uma série de formatações já fica uma coisa interessante também. Tá? Essa seria a segunda opção. Eu vou clicar aqui, vou dar um desfazer. Como a gente vai seguir nessa nossa aula? Vamos criar propriamente uma tabela, fica uma coisa mais bonita. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, venho em inserir, clico aqui em tabela, ó, já está mostrando toda a minha seleção. A minha tabela tem cabeçalho? Tem cabeçalhos. Nome, idade, a loja, a quantidade, tudo isso são os meus cabeçalhos. Eu vou clicar em OK. Olha só, já fica um design bem interessante, aparece até essas setas que nós conseguimos fazer filtros, entre outras coisas. Tá? Ó, vou dar um clique fora. Ok? Caso você veja que, não, Victor, não gostei, não ficou interessante, ó, clica com o botão esquerdo aqui, ó, arrastei para todas as colunas,
cliquei com o botão direito, largura da coluna, vamos colocar uma largura, por exemplo, de 12, ó, 12, cliquei em OK, ó, já ficou uma coisa mais larga, né, mostrando por completo, ok? Fica a seu critério também você mexer ou não nesse aspecto, nesta sua tabela. Então a gente fizemos uma planilhazinha com alguns dados e transformamos em tabela, tá? O próprio Excel aqui, ó, em inserir, já chama isso aqui como uma tabela. E quando você clica em qualquer ponto de uma tabela, aparece essa guia aqui, né, de design da tabela. Aqui no canto superior direito você pode mexer no estilo, ó, colocar, por exemplo, na cor preta, por exemplo, na cor laranja, enfim, eu vou colocar na cor preta, acho que ficou até interessante, ficou uma coisa bem chamativa, ficou uma coisa bem bonita, tá? Aqui tem vários estilos que você pode explorar até um pouco mais e quem sabe utilizar de acordo com o que você estiver precisando. Vamos entrar em um outro ponto agora, a gente não mexeu ainda nos números aqui, então eu vou selecionar as três quantidades e vou colocar, vou mexer aqui, ó, por exemplo, colocar em número, ó, vou deixar em número. Eu poderia aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais, ok? Vamos deixar, por exemplo, com 2 casas decimais. Isso é a formatação do Excel, vai de cada um, vai também de cada situação. Aqui eu posso selecionar o valor unitário e o valor total e já clicar aqui, ó, colocar nessa formatação contábil, que já aparece o real, né? Fica uma coisa também mais profissional, ok? Olha como essa nossa tabela já tomou uma outra cara, já ficou uma coisa mais bonita e uma coisa muito mais interessante, mais organizada e visualmente mais apresentável. E nesse momento da aula agora, vamos partir para a criação de um gráfico, né? A gente poderia entrar também na parte de funções, o Excel tem milhares de funções que facilitam muito a sua vida, né? Mas isso a gente fala um pouco mais aí no nosso treinamento completo que nós temos da nossa formação Pacote Office, que também inclui o Word, o Excel e o PowerPoint do básico ao avançado. Você pode conferir também caso você tenha interesse e queira se capacitar ainda mais conosco. Nesse momento da aula vamos partir para a criação dos gráficos. Onde ficam os gráficos? Ficam aqui na guia de inserir, temos aqui, ó, gráficos. E temos diversas opções que nós podemos propriamente utilizar. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma situação, por exemplo, criar um gráfico com os vendedores e com a quantidade. Talvez o famoso quem vendeu mais, né? Quem performou melhor, podemos falar assim. Então o que eu vou fazer? Ó, vou selecionar aqui a minha coluna A, pegando o cabeçalho, vou pressionar a tecla Ctrl no meu teclado e vou selecionar também aqui a quantidade, ó, toda a quantidade, tá? Selecionei essas duas colunas, as duas estão selecionadas. Eu poderia vir aqui em gráficos, só vou clicar nessa seta, talvez pegar este gráfico aqui, ó, um gráfico de coluna 2D, olha só que interessante. Ó, vou até posicionar, cliquei com o botão esquerdo, vou arrastar, podemos deixar esse posicionamento, vou diminuir um pouco, deixar mais ou menos aqui. Então a gente criou um gráfico, né, com o nome das pessoas, ó, o Vitor, a Fernanda e o Yuri, e aqui neste eixo, né, eixo X e eixo Y, o quanto cada um vendeu. Então quem vendeu mais, a barra fica maior, fica uma coisa mais apresentável. Todo gráfico que você cria, aparecem aqui os estilos, ó, eu poderia alterar, ó, por exemplo, este estilo, posso colocar um estilo escuro, olha só esse estilo que interessante, tá? E tem diversas outras formatações que eu posso fazer, por exemplo, eu posso dar 2 cliques aqui, ó, no título, ó, e terminar aqui, né, estava só abreviado, posso colocar aqui, ó, quantidade de vendas, por exemplo. Posso fazer diversas outras formatações, mexer nesses valores, né, mexer em arredondamento, mexer em coloração, uma série de coisas, tá? Vamos criar um outro gráfico, ó, vou selecionar a mesma coisa, selecionei o nome, pressionei o Ctrl, vou selecionar toda a quantidade, venho na guia de inserir, posso clicar nesta seta aqui, ó, por exemplo, um gráfico de pizza. Olha só, vou posicionar exatamente aqui ao lado, vou tentar deixar no mesmo tamanho, né, para ficar uma coisa interessante. Perfeito, aqui a gente tem um gráfico de pizza, então o Victor, a Fernanda e o Yuri, aqui já mostra a fatia maior do Yuri, que teoricamente ele vendeu mais. Eu posso fazer a mesma coisa, eu vou mexer no título aqui, ó, quantidade de vendas, vou dar um clique fora, aqui eu posso clicar no X e fechar, a gente já ficou com isso aqui. Todo gráfico que você cria na sua versão do Excel, aparece esse mais aqui, ó. Quando eu tenho esse mais, eu posso clicar, tem coisas a ser feitas. Aqui eu posso botar o rótulo de dados. Olha só, então colocar aqui um ficou com 10, né, com 5, outro com 3. Posso clicar nessa seta, tem outras opções para eu mexer, né? Colocar, por exemplo, para fora, né, ó, termo explicativo. Olha isso aqui que interessante, ó, texto explicativo de dados, tá? Então, do total das vendas, ó, o Yuri vendeu 55%, o Victor 28% e a Fernanda 17%. Tá? Tem várias possibilidades e várias soluções que você pode fazer no Excel, vários designs, várias funções, criar planilhas, tabelas, gráficos, tem muita coisa boa, criar formatações,
planilhas e tabelas dinâmicas, depois partir para a criação de segmentações, criar dashboards, né, visualmente bonitos, apresentáveis para você analisar. Tudo isso é possível fazer no Excel. Okay? Até no nosso treinamento completo, né, que eu já mencionei da formação Pacote Office, a gente vai mais a fundo, né, tanto no Word quanto no Excel, quanto no PowerPoint. Vou estar deixando o link também, caso você tenha interesse, né, depois de terminar esse mini curso, você pode aí seguir nos estudos mais aprofundado conosco. Espero que você tenha gostado dessa sua aula. Também não se esqueça, né, em qualquer programa, quando você terminar, você precisa salvar o seu arquivo. Ó, vem aqui ó, em arquivo, vai ter a opção aqui, tanto salvar como você pode salvar aí na sua máquina, na sua área de trabalho, em alguma pasta, no seu celular, como você preferir. Eu vejo você na próxima aula para a gente falar um pouco mais sobre o PowerPoint.